Olá, estamos iniciando o Domus Cast. É o podcast que vem trazer informação, inovações do mundo condominial. Nosso objetivo é atingir arquitetos, síndicos, moradores, engenheiros, construtoras, e para isso vamos trazer muito assunto, muito conteúdo importante. Queremos inspirar, queremos trazer tendências e trabalhar esse mundo condominial conforme ele merece, com muita excelência. E para isso, nós vamos receber dois super convidados. Conosco está o Pedro. Pedro, quer fazer uma breve apresentação sua? Como que está? Como que foi hoje? Como que foi a vinda para cá? Tudo tranquilo? Tranquilo, apesar do calor, né? Hoje está quente, pelo menos no dia da gravação está quente. Então tudo bem, tudo certo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Perfeito. Pedro, essa pedrinha aqui é para você escrever o seu nome e botar na frente do seu microfone. Nós vamos acumular tijolinhos aí nos episódios adiante e vamos construir um prédio com esses tijolinhos aí. E também temos conosco a Renata, representando o Sicredi, super parceiros nossos, o Sicredi, bem como a Renata. Renata, como que tá? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, Marcelo, graças a Deus, tudo certinho. Estamos, então, em mais uma parceria aí com você, com a revista Domus, né? O Sicredi, que acredita tanto no segmento condominial, né? Então, é um prazer estar aqui contigo novamente. Perfeito, muito obrigado, Renata. Você também vai ganhar uma pedrinha. Obrigada. Vamos construir esse prédio junto conosco aí, um prédio com muita excelência e muita entrega. Então tá, que vem a vinheta para nós. Então tá bom, tá tudo certo, estamos iniciando aqui o Domus Cast, estamos com a Renata, vou ler um pouco da ficha da Renata aqui. A Renata, desde 2019, trabalha no Sicredi, é assessora do segmento e gerente de condomínios, ela cuida de mais de 1.500 CNPJs, então ela é responsável pela prospecção, atendimento de forma geral na agência, que fica a agência na frente do GIAS, aquela agência no centro. Então, Renata, seja super bem-vinda. Quer complementar a tua apresentação? Fique à vontade. É isso, né, Marcelo? Então, desde 2019, aí a gente vem atuando forte no segmento. Como você disse, já são mais de 1.500 CNPJs que a gente tem na base. A gente acredita que é um segmento muito promissor, né? Acredita realmente, e hoje a gente tem um atendimento que é centralizado na agência Centro, né? Então, quando a gente fala de condomínios e Sicredi e Joinville, estão todos centralizados com a gente ali na agência, né? Então, a gente tem uma equipe preparada para dar um atendimento em tempo integral para o síndico, para a administradora, né? Então, é isso aí. Perfeito, obrigado, Renata. E também temos o Pedro Luiz Pereira. Tem uma ficha gigante, eu vou ler uma parte, tá, Pedro? Senão a gente não sai mais aqui. Especialista em neurociência organizacional, atua como diretor de gente e gestão da Metal Group, palestrante, consultor, professor de pós-graduação, de MBA, várias MBAs, já foi diretor da ABRH de Santa Catarina em 2010 a 2012, mas continua lá como coordenador, né, de gestão. Coordenador de gestão. Enfim, uma ficha gigantesca. Pedro, se tem alguma coisa que tu queres destacar ainda do que eu trouxe aqui, pode destacar, por favor. Eu tenho trabalhado nesse mercado aí, né, nesse ambiente de gestão de pessoas há mais de 30 anos. Trabalhei na Pollux Automation, aqui dentro também. Trabalhei como executivo na CIG e trabalhei na MC Informática e na DataSul. E hoje eu estou na Metal Group, que é uma empresa que trabalha com processamento de cobre aqui no Pirene Business Park. Perfeito, Pedro. Então vamos lá, nós vamos entrar no nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre inteligência emocional nos condomínios. O Pedro vai trazer toda a experiência dele
na parte de indústria, de mercado, e nós vamos conciliar, eu e a Renata, que conhecemos do outro lado do mundo condominial, nós vamos buscar conciliar isso junto ao nosso dia a dia, né, Renata? É isso aí. Vamos lá, vamos mergulhar nisso, e certamente você que está conosco vai aprender muito, vai ter muita informação, muita dica prática, então fique conosco através do YouTube, Spotify, que vamos buscar muita informação e muita excelência para o seu atendimento no dia a dia. Para iniciar, Pedro, tu queres dar um apanhado geral do que é inteligência emocional, e a gente vai aqui construindo isso junto contigo no mundo condominial também, né? Eu como síndico, e aqui eu estou representando a sindicatura mesmo, eu como síndico, a Renata como uma prestadora de serviço, no caso o Sicredi, ela está representando, e você para nos ajudar com dicas importantes para o dia a dia. Mas eu como síndico, eu entendo que a parte emocional no dia a dia é o que pode levar ao sucesso e também pode levar ao insucesso, né? Ao fracasso. Então a gente quer sair com um checklist de algumas coisas legais aqui até o final do nosso bate-papo, mas dá um apanhado geral para nós. Inteligência emocional já é um termo relativamente, não é muito antigo, né? Faz uns 30 anos mais ou menos, e tem se falado mais sobre isso, porque conforme o mundo foi se comunicando mais, as pessoas foram se comunicando, e foram criando algumas tecnologias que facilitaram essa comunicação, a gente passou realmente a dar mais valor, né, a essa competência que é a comunicação. Antigamente você contratava um profissional que era obediente só para ele ir lá executar uma atividade técnica, só que hoje não, hoje ele está o tempo se relacionando, se comunicando, e conforme esse mercado foi abrindo, né, esse mercado global, em todas as atividades, né, se abriu muito, a gente passou a ter uma necessidade de as pessoas se comunicarem melhor, né? Se comunicarem mais. E aí veio uma série de análises, de estudos, né? Eu sou especialista em neurociência, para entender esses conflitos, por que eles acontecem, se você consegue melhorar ou não determinada característica que você tem da personalidade, entende? Então esse é o mundo aí, né? Essa comunicação, desses comportamentos, né? E a relação humana é latente, né? Ela sempre está predisposta ao conflito, porque os interesses são diferentes, como a gente estava conversando antes aqui desse nosso bate-papo, né? As pessoas, elas têm necessidades e interesses diferentes, e elas sempre há uma predisposição para o conflito, em todos os segmentos, em todas as atividades, né? Algumas mais, outras menos, mas onde tem duas pessoas ou mais, até num casal a conflito, né? Imagine conforme esse grupo vai crescendo. Então, é uma tendência natural do ser humano, desde os primórdios da história, né? A gente vê nas guerras, os conflitos, assim por diante, e esses conflitos se intensificaram no momento em que você começou a ter que cuidar de um território, né? De um pedaço de terra, de uma plantação. Então, ali houve essa ampliação da comunicação, desses problemas da comunicação. Isso, bem na linha do que está falando, Pedro, isso dentro de condomínios amplifica absurdamente, né? Porque hoje a tendência, né, o mercado apresenta condomínios cada vez mais completos e complexos também, né? São condomínios com 300 unidades. Antigamente, o condomínio tinha 16 unidades, 20 unidades, os prédios eram pequenos, principalmente na nossa região, e hoje já está permitindo quase 30 andares aqui, e os home clubs e tudo mais, né? Então, o que acontece, né? Acontece que cada pessoa que está lá dentro são visões completamente diferentes, né? Culturas diferentes. A nossa região recebe pessoas de todo o Brasil para morarem aqui por conta de indústria, e cada um tem uma vivência diferente. Então, isso para causar conflito, bem como você falou, inclusive, o casal se conheceu, se apaixonou, casou, jurou que não ia dar conflito, praticamente isso, e imagina 300 famílias diferentes dentro de um condomínio. Então, nessa linha que eu acho que a gente pode colaborar muito com o nosso público, sabe? Trazendo insights, ideias do que nós podemos, no dia a dia, se aperfeiçoar para que a gente auxilie esses moradores. Porque nós, como síndicos, nós estamos lá para trazer a boa convivência, né? Para que isso seja bacana para aquele universo de pessoas. Então, traria aqui uma questão
voltada às competências, né? Certo. Quais as competências, por exemplo, que seriam interessantes o síndico, que vale para um gestor, vale para outras profissões tantas, né? Mas que precisa ter para que isso seja mais algo muito mais seguro, mais leve para os moradores, que a convivência seja saudável, né? Eu vejo assim, né? Como eu falei há pouco, esse conflito, né, essa possibilidade de problemas, ele é latente em todos os lugares, né? E a gente vê assim, se a gente fosse definir qual é a principal necessidade e competência de quem trabalha no condomínio, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nem todo mundo nasce para fazer tudo, né? Então, algumas pessoas nascem para trabalhar com matemática, outros com relação, outros, sei lá, com controladoria, contabilidade, marketing, né? E quem trabalha como síndico no condomínio, ele também tem que ter algumas competências que ele precisa ter. Eu vejo que a principal delas é esse equilíbrio emocional, né? Por quê? Porque o maior conflito, o maior desafio que ele vai ter no dia a dia não é comprar, não é ir lá ver se deu problema na caixa d'água, no cano, é realmente a comunicação, a interação que ele vai ter com outras pessoas. E aí é o seguinte, né, Marcelo, nem todo mundo tem essa habilidade tão grande assim, né? Uhum. Então, algumas pessoas são mais eficazes nessa habilidade, elas vão ter mais sucesso e outras menos, né? Então, se a gente for contratar alguém para trabalhar nessa atividade ou para ter um negócio, né, tem que ter essa inteligência emocional com essa grande capacidade de interação social, de empatia, assim por diante. Eu até anotei que tu me mandou lá os 5 Cs, né, que são os problemas, né? Aí eu pensei assim, tem que ter os 5 Cs positivos, né? Ah, legal. Então eu coloquei o primeiro C aqui, competência técnica, né? Tem que conhecer um pouco do que ele vai fazer, da atividade que ele vai executar, né? E essa competência, ela é específica do ramo de atividade, né? Aí outra situação que eu coloquei, outro C, é a comunicação, né? É fundamental uma comunicação inteligente, e a comunicação inteligente, ela vai até a interação social. Porque comunicar é eu falar alguma coisa para você. Interação social é como eu consigo compreender o que você fala e como eu consigo diminuir os conflitos, como eu me socializo com o outro. Uhum. E também nem todo mundo tem essa habilidade. Quando você vai fazer um teste de perfil para contratar alguém, você vê, tem gente que tem uma amabilidade, uma cortesia altíssima. E essa pessoa, né, ela vai ter naturalmente essa preocupação com outro ser humano, em ajudar, em contribuir. E tem gente que tem habilidade baixíssima, qualquer coisa irrita ela, né? Então, se a gente coloca uma pessoa com uma habilidade muito baixa a lidar com outros seres humanos, vai ter mais conflito, né? Uhum. Então, eu vejo assim que todo profissional que trabalha numa atividade como essa deveria conhecer as suas forças, né? Poxa, onde realmente eu tenho mais competência e onde eu preciso de ajuda? Porque eu não tenho todas as competências, ninguém tem, né? Mas aí quando eu não tenho determinada competência, eu tenho que buscar ajuda de alguém. É a mesma coisa alguém que vai implantar uma empresa. Tem gente que consegue ser empreendedora. Eu, por exemplo, já percebi que eu não tenho capacidade de empreendedora. Porque eu já tive um negócio, e o negócio poderia ser bem maior, que era euro, né, que eu vendi no ano passado, bem maior, se eu tivesse realmente as competências, né, e as necessidades emocionais, psicológicas para atuar como empreendedor. Eu não tenho. Eu gosto de trabalhar numa empresa, com uma equipe, assim por diante, eu tenho mais sucesso, né? Depois eu coloquei aqui o compromisso, o comprometimento, compromisso com a causa, com a situação, estar comprometido em resolver os problemas daquele prédio, né? Uhum. Por quê? Porque, como você falou há pouco também, a minha urgência pode não ser a tua urgência, né? Uhum. E aí entra essa capacidade de comunicação, de interação, né? O outro é o cuidado e o carinho, né? O quarto C, com que se faz as coisas, porque se eu realmente me dedico, e eu vou me dedicar mais se eu faço aquilo que eu gosto. Isso é importante, né? Eu não vou me dedicar muito se eu não faço alguma coisa que eu gosto. Agora, é natural que eu tenha muito mais resultado quando eu boto as minhas forças conscientes e inconscientes, porque tem o consciente e o inconsciente, executando uma atividade com a qual eu tenho identidade. Uhum. Por que o inconsciente? Porque o inconsciente salta sem você pensar. Então, o que se avalia geralmente no empregado hoje, ou num profissional, em alguém, você avalia muito as coisas conscientes que você consegue aprender, que é uma coisa técnica. Mas aquilo que é inconsciente, que é o teu natural, que desperta no momento que você está chateado, cabreiro, no momento de conflito, você salta, né? Uhum. Salta aquele
aquela emoção e aquele comportamento, e você muitas vezes não consegue dominar, né? Por isso que a gente tem que ver como é que é a personalidade da pessoa para trabalhar em determinada atividade. Se a personalidade dela tiver amabilidade, equilíbrio emocional, né, uma baixa vulnerabilidade, assim por diante, ela vai conseguir resolver melhor esses conflitos dentro de um condomínio. Agora, se ela se irrita com qualquer coisa, ela vai sofrer muito, ela vai até conseguir resultado, mas a carga que ela vai ter que assumir é muito grande, e ela vai se sentir muito cansada, porque se tu faz uma atividade, tu, vamos supor, tu se cansa jogando bola, mas aquilo é prazeroso. Agora, se tu se cansa carregando pedra, aquilo é muito cruel e dolorido, entende? É verdade. Então tem tudo a ver com essa questão assim, poxa, eu realmente tenho as competências para ser, né, um síndico profissional. Ô Pedro, e eu sei que tem mais um C que tu vai dizer, né? Eu estou curioso para saber desse último C, daqui a pouco tu diz. Mas, bom, eu trabalhei também na indústria há muito tempo, 30 anos de indústria, e teve um período, talvez exista indústria fazendo isso ainda, que buscava no profissional melhorar ele no que ele não era forte. Está totalmente errado. Pois é, mas era muito comum, né? Você é da RH, né? Ah, o cara é bom nisso, é bom em 3, 4 coisas, ele é fraco em outras 3 ou 4. Cara, vamos valorizar o que ele é bom. Força, fraqueza, é quase uma análise SWOT ali das tuas fraquezas, sim, né? Isso. Mas onde tu é fraco, como síndico, né? Vamos dizer, como síndico, dá para buscar ajuda, né? Claro. Eu sou contador de formação e eu sou formado, eu tenho MBA em marketing, algumas coisas de marketing. Cara, eu talvez não tenha força, por exemplo, em questões de engenharia. Exatamente. Cara, eu busco um parceiro de engenharia. Eu não preciso me matar para fazer aquilo, porque aquilo não é minha praia. A minha praia é outra. A minha praia é de gestão, marketing e contabilidade. Então, assim, há algum tempo atrás isso era muito comum, e eu passei por isso, tá? Porque, como tem algumas forças, eu tenho algumas fraquezas também. Cara, queriam botar na minha cabeça que eu tinha que fazer muito bem feito, o que eu nunca ia fazer bem feito. Então, e para o síndico acontece isso certamente, né? Ele tem e algumas vezes, eu imagino que o síndico fique até sem jeito de ser completamente honesto com ele mesmo. Cara, eu não sou tão bom nisso. Eu vou buscar ajuda. Não tem vergonha nisso. Não precisa ter vergonha. Não, eu não sou bom nesse quesito aqui. Eu vou buscar engenharia, vou buscar algumas coisas assim. E até quanto mais ele tiver uma rede de apoios, principalmente de fornecedores ali, né, Marcelo? Sim, certamente. Um prestador queimou o portão, ele tem já uma pessoa, uma referência melhor para o síndico, né? Porque ele já tem esse network, essa rede de contatos que vão apoiar ele quando ele precisa. Então, ele tem mais tempo para fazer realmente a função como síndico. Perfeito. Né? E até fazendo um adendo ali na questão do teu primeiro C. Hoje, a gente via muito, né, como experiência, por exemplo. Então, eu atendo desde o síndico morador, síndico profissional, síndico que está entrando no mercado, né? A gente tinha muito, no passado, aquele síndico morador, aquele senhorzinho aposentado, que cuidava só do seu condomínio, emitia o boleto, cuidava ali do jardim, e era isso, né? E hoje, se a gente for perceber, a gente não tem uma formação técnica, digamos assim, uma faculdade ou algo para formar um síndico, né? A gente tem os cursos ali que a gente faz, inclusive você como à frente disso, né, tá tomando muita conta nessa parte de educação também, né? Então eu vejo que com a crescente em Joinville e nas cidades próximas se faz muito mais necessário, por exemplo, que o síndico realmente tenha conhecimento técnico, né? Que ele entenda de lei, que ele seja um pouco engenheiro, que ele intermedie ali conflito, né? Que seja um pouco psicólogo, então ele precisa ter muitas frentes também para... Muito completo tem que ser, né? Isso mesmo. Exatamente. Toda pessoa que trabalha com pessoas, ela tem que fazer uma análise e ver, né, quais são as fragilidades e quais são as fortalezas para ver onde ela precisa buscar ajuda, né? Eu, quando comecei a trabalhar ali na Metal Group, né, o Renato ele é uma pessoa muito inteligente, né, um empreendedor assim fantástico. Ele conhecia muito do mercado do cobre, conhecia muito de negócio, de cliente, mas não conhecia de gestão de pessoas e de algumas metodologias de gestão na fábrica, por exemplo, né? Então ele pensou assim, vou buscar alguém para me ajudar, né? E as coisas começaram a mudar. Uma outra coisa, e hoje, eu já falei para você, né, hoje a Metal Group, né, é uma empresa que ela cresceu muito, né? Hoje é o 5º maior faturamento de Joinville já, né?
Então, o crescimento é extraordinário em pouco menos de 10 anos. E aí você falou um pouco sobre mudar, né? O problema maior da sociedade atual é que ela trabalha fundamentalmente, tanto a escola como a empresa, para mudar os outros, né? Isso é muito cruel. E isso aí resulta nesses conflitos emocionais que a gente vê por aí, né? A maioria dos problemas e dos motivos de a pessoa procurar um psicólogo, um psiquiatra, é porque o mundo quer mudá-las, entende? Tipo assim, eu quero que a Renata seja diferente do que ela é, eu quero que o Marcelo seja diferente do que ele é. E não é possível fazer isso, entende? Só que, se você for ver as palestras, os encontros, os eventos e congressos, eles trabalham, e os livros até, eles trabalham fundamentalmente com o propósito de mudar o outro. Em vez de selecionar a pessoa certa, que vai trabalhar com interação, para lidar com o cliente, eu contrato uma pessoa que não tem uma habilidade, que não tem interação, que gosta de atividades concentradas, ele começa o problema. Quando eu quero mudar muito o outro, não é aquela pessoa que eu preciso, cara, é uma outra pessoa. Né? Ô Pedro, até nessa linha que o Pedro está falando, eu estou pensando uma outra situação da contratação do profissional síndico. E cada condomínio tem uma necessidade. Claro, tem o básico, né? A base da pirâmide, todos os síndicos têm que entregar. Preventiva, aquelas coisas todas normais, os cuidados com o condomínio e tudo mais. Mas cada condomínio tem uma cultura, né? Tem um estilo. São pessoas diferentes, mas um estilo aquele condomínio vai ter. Talvez um condomínio mais popular, ou mais luxuoso, mais isso, mais aquilo. Dependendo do condomínio, até o tipo de perfil das pessoas que moram ali são muito parecidos, tá? Sim, mas acaba encaixando isso. Sim. Aí tem um fora da curva, mas assim, a maioria... Então, até nisso, aí falando da inteligência, talvez não tão emocional assim, é de tanto o morador, conselho, que vai contratar um síndico, bem como o síndico que vai se propor a trabalhar naquele condomínio, estar atento. Qual é o perfil dele? Será que ele tem perfil para aquele condomínio top das galáxias? Ou popular, super popular? A pessoa tem que ter perfil para tratar com tudo, né? Claro que tem pessoas que têm habilidade e tratam com todas e segue a vida muito bem. Mas até tentar identificar do lado de cá, de síndico, e o condomínio quando vai contratar também. Nós precisamos de um síndico que precisa botar ordem na casa. Tem que ser enérgico, tem que ser firme. Não, nosso condomínio está tudo tranquilo, está tudo certo, só manter as coisas em ordem. São perfis, né? Tem uma situação que aconteceu no fim do ano, no nosso prédio. Nós também temos um síndico lá, né, profissional. E aí, quando chegou o Natal, eles pediram para a senhora da limpeza arrumar o pinheirinho. A gente chegou, eu cheguei em casa e falei, pô, o que fez aquilo ali? Né? Porque a gente já chegou a cuidar disso, entende? Assim, tudo mal colocado, as coisas à disposição, entende? Então, é um nível de exigência que o síndico deveria perceber. Opa, eu não posso deixar uma pessoa que nunca tinha enfeitado um pinheirinho, ela confessou para nós, arrumar o pinheirinho da recepção do prédio. Olha só. Uma coisa simples, né? Mas que irritou alguns moradores. Simples, mas importante. Aí eu fui lá à noite e meio que desmontei uma parte e montei porque eu achei que era muito feio daquele jeito que estava. Mas é um baita exemplo, porque assim, claro. eu vivi, eu sou síndico há alguns anos, né? Acho que o síndico do nosso prédio deve ver essa, ele deve lembrar desse fato. Ele vai lembrar, ele está escutando, vai falar, vai ver. Mas assim, quando eu fui montar a árvore, eu peguei um condomínio novo algum tempo atrás. Quando chegou a época de montar, tem o dia certo para montar, tem o dia certo para desmontar, tem tudo isso, né? Sim. Eu perguntei no condomínio quem que costumava montar a árvore. Se não quisesse, a gente ia montar. Claro. Mas tem gente que gosta de fazer. Esse é óbvio. Cuidado simples. O simples, pode ter a humildade de perguntar. Ele não precisa também fazer tudo, né, Marcelo? Exatamente. Algumas pessoas realmente têm mais habilidades do que outras, e às vezes vai que no prédio... Tem bom gosto. Daí é o seguinte, como você falou, você coloca um síndico que não tem uma sofisticação a cuidar de um prédio, onde tem um público mais exigente, vai ter conflito. Isso tem que ser analisado, sabe? Então, até coloquei aqui enquanto falava assim, como devemos resolver isto, né? É uma pergunta assim fantástica. Por quê? Porque as pessoas trazem um monte de problema e muitas vezes o síndico ele quer dar resposta para tudo. Esse é o problema. Ele tem que chegar e dizer, pessoal, eu gostaria de conversar com vocês, como é que nós vamos resolver isso? Isso vale para um condomínio na minha empresa? Quando alguém traz um problema lá para mim, imediatamente eu pergunto assim, como tu acha que a gente deveria resolver isso? Estava pensando, então faz o seguinte, dá uma pensada no nosso caso. E depois a gente conversa, né? Ou naquele momento mesmo, não sei. Mas, gente, nós temos que aprender a passar o mico.
O que acontece, né? Nem um líder, nem um gerente, nem um síndico, ele é um super-homem que sabe tudo. Então, ele precisa também ser inteligente, de controlar a sua ansiedade e dizer, tudo bem, pessoal, como é que nós vamos resolver isso, então? Ou se é uma pessoa específica, ó, Renata, como é que você trouxe uma situação, como você acha que a gente deveria resolver? Exatamente. É muito importante essa pergunta, entende? E às vezes as pessoas querem também resposta pronta, né? O síndico, na necessidade ali de ser o representante do condomínio, quer dar todas as respostas. Apertado ali, alguém apertando, acaba falando besteira ainda. Pode? Exatamente, mas eu acho que é é um condomínio, a gente está falando de várias pessoas, eu acho que é realmente sentar e conversar. E nesse sentido, né, que começa uma construção de confiança, né? E mexe muito com essa questão emocional também. O condômino, dentro do condomínio, quando tem um síndico que é enérgico, indiferente se é amigo, se não é amigo, não, ele quer o certo. Aconteceu, vou dar um exemplo bem rápido, aconteceu de eu ser indicado para um condomínio por 3 pessoas diferentes. Por 3 pessoas me indicaram um condomínio e 2 de um condomínio que eu cuido. E nesse condomínio que eu cuido, 2 dessas pessoas são as 2 pessoas que eu tive, entre aspas, um pouco mais de conflito, porque eu fui enérgico em praticar o regimento. Mas olha só que legal. A pessoa, quando eu vi que foi aquela pessoa que me indicou, eu pensei, caramba, será que foi? Porque eu notifiquei, eu fiz algumas coisas, mas o que a pessoa entendeu? Entendeu que a gente está fazendo certo. Né? Então, assim, isso é indiferente da pessoa. A pessoa dá crédito, traz confiança no dia a dia. E a confiança se faz também com essa inteligência emocional. Claro. De não cair, não, ele ali é um pouco mais amigo, eu não vou praticar a lei aqui, a lei do condomínio, que é o regimento, né? A convenção, regimento e assim por diante. Não tem. A gente tem que praticar. Falando nisso, assim, eu já vi um exemplo, por exemplo, de uma síndica também que relatou isso para nós, justamente isso, assim. Tinha umas certas amizades dentro do condomínio, e aí quando ela precisou multar aquela pessoa que era, vamos dizer, do grupo de amizades, a pessoa do outro lado não entendeu. Por quê? Porque sua amiga, ela não vai impor a punição para mim, né? Então, o síndico, nessas horas, realmente, ele tem que deixar, ele tem que ser muito parcial, né? Tem que ser muito imparcial e colocar realmente, de fato, para que ele tá ali, né? Então, é bem isso mesmo, imparcialidade. É um dos pontos que eu, quando me apresento, eu falo que eu vou seguir a risca, imparcialidade, porque assim, algumas vezes tu é amigo de alguém, algumas vezes tu vai ficar amigo de alguém lá. Só que, Marcela, a gente enfrenta uma situação. Em primeiro lugar, né? Eu vejo assim, ó. O condômino, como é que a gente chama? Condômino. Né? Ele é o gerente de uma atividade. Ele está ali gerenciando uma atividade. Às vezes de forma um pouco distância, porque ele não está todo dia aqui, mas ele é um gerente. O síndico, então, está falando? O síndico. Uhum. O síndico, o cara que vai lá cuidar, administrar. Né? Perfeito. Então, ele é um gerente. Então, assim como dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, ele tem que compreender quem está morando ali, como é que é o tipo da pessoa, como é que ele vai abordar, entende? Sabe por quê? Porque existe um regimento, né? Só que ao mesmo tempo que exige um regimento, tem um grupo que quer seguir o regimento e tem um grupo que quer flexibilidade. E aí começa o conflito, né? É uma coisa muito difícil, né, você ser um síndico. Por quê? Porque, será que a sociedade, né, exige, e os condôminos lá exijam que a gente seja realmente procedimental, que siga o regimento, ou a gente tem que ser mais flexível, porque hoje o mundo, o comportamento e a sociedade é mais flexível, entende? Sim. É complicado? É uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala de várias pessoas morando dentro do mesmo ambiente, flexibilizar talvez abra brecha para que o pessoal ache que pode tudo, né? Aí passa do bom senso, né? Isso. Passa disso. Só que aí o que acontece? Você vai ter gente flexível no condomínio que não vai entender uma lei tão dura, e aí você vai ter que administrar esse conflito. Não que não se deva seguir o regimento, ser flexível, tá? Mas muitas vezes você toma a decisão que você acha mais adequada e mesmo assim vai dar problema, porque vai ter aqueles que querem flexibilidade. E aí eu penso assim, ó, se uma pessoa mora num prédio, numa cidade, né, e se incomoda com qualquer coisinha do apartamento de cima, ela devia morar no meio do mato. Me desculpa, é a minha opinião, né? Porque eu tenho que entender, sabe? Aí então as pessoas, elas saem de uma casa, elas vão morar num apartamento
E qualquer coisinha que acontece de barulho de uma criança ou coisa assim, ou de alguém que fuma um cigarro, essa é a minha opinião, ela fica irritada. Então, gente, se a pessoa quer toda essa privacidade, ela está no lugar errado. Sim. Sabe, começa por aí. Esse incômodo, né? Não quer ser incomodada. Não quer ser assim. incomodada. Então, se alguém quer muito isso, né, tem que morar num lugar assim onde não tenha barulho, não tenha nada. A gente mora numa cidade porque os condôminos também precisam ser educados em relação a isso, né? Reunir os condôminos, falar sobre essas necessidades, esses problemas, né? Eu penso assim, só que tem gente que não pensa, né? Perfeito. Tem o meu filho mora num prédio que ele disse que ele passou, estava só varrendo porque tinha cachorro e o vizinho de baixo reclamou dele, entende? E ele não estava fazendo barulho, ele falou, né? Sabe? Então eu vejo isso, meu filho mora em apartamento, os meus 2 filhos, né? E eu também moro, e tem gente que é chata demais, né? E aí é o seguinte, aí o síndico vai ter que ter habilidade para lidar com gente extremamente chata, mal educada, né? Gente grossa. E Sim, isso acontece. exige muita inteligência emocional. Aí que a gente volta na inteligência emocional. Perfeito. Como é que eu lido com o arrogante? Né? Como é que eu lido com aquele mais humilde? Ele tem que saber. Então é o seguinte, o Jack Welch é um cara muito inteligente, né? Ele foi presidente da General Electric. Ele falava o seguinte, se você entender de gente, o resto você consegue administrar. Né? É uma realidade. Você pode ver, os conflitos, eles acontecem a partir das relações. Perfeito. Você arrecadar, pagar as contas, fazer o que precisa ser feito, né, falando do condomínio, é simples, é fácil, Sim. né? O difícil realmente é fazer Isso é técnico, né? Exatamente. Essas coisas técnicas... O técnico você muda, você orienta e você treina. Exatamente. Né? O comportamental não, por quê? Porque cada um tem um DNA comportamental, a gente chama de DNA comportamental. Então isso não muda. Porque é estrutural, né? Aquilo que é estrutural, sexualidade, gestos, competências matemáticas, esportivas e não sei o quê, eles são estruturais, não muda, entende? Criatividade, inovação, isso é estrutural. Tu pode até melhorar, por exemplo, a criatividade de uma pessoa com alguns exercícios, mas tem algumas pessoas que naturalmente elas são criativas, naturalmente elas são amáveis, naturalmente elas são educadas, entende? Eu tenho um problema lá no meu prédio também, porque eu tenho 2 veículos, e às vezes um passa um pouquinho da linha amarela. Tem um cara muito chato no meu prédio, né? Que ele falou, tu passou um pouquinho ali, tu sabe? Pois né? Ele é chato pra caraca, porque não incomoda ele. Mas ele, qual é o perfil dele? Ele é um cara, eu já vi pelo perfil dele, totalmente procedimental, né? Ele é regras, procedimentos, leis, e tem gente que não é assim, tem gente que é flexível, então ele não é flexível, né? Então, lógico que eu cuido, porque sei que ele não é assim, mas é um cara que qualquer coisinha, ele vai reclamar da linha, ele vai reclamar da mulher dele, se não pagou a conta no dia 8, porque vence dia 9, já devia ter pago dia 8, entende? Porque ele é assim em todas as outras nuances da vida, entende? Perfeito. E, Pedro, a gente não pode esquecer que falta o 5º C, né? Deixa pro final, surpresa. Mas assim, dos Cs que eu comentei, não sei se a Renata vai lembrar, mas os Cs que foram negativos que eu passei, né? E aí foi bem legal que tu trouxe resposta para todos eles, né? Mas os 5 Cs são onde mais gera conflitos, Renata e Pedro, né? Que é canos com vazamentos, crianças, barulho e assim por diante. O 3º C, cachorros, os pets de forma geral. O 4º C, calote, inadimplência. E o último, carros. Então são 5 Cs. Que aí aí é o que o teu caso já é um caso. O barulho não está ali porque não começa com C, né? mas esses são os conflitos mais comuns. Não tem condomínio. Pode ser alto padrão, médio ou baixo padrão. Vai ter esses 5. É o cara que mora no apartamento. Eu morei no último andar de um prédio. Não vi a hora de me mudar para o 1º andar. Morava abaixo do meu apartamento um casal que não tinha culpa que eu tinha 2 filhos pequenos. Cara, as crianças querem correr, querem fazer, só que a gente tem que seguir as regras, né? E a gente buscava, já estava nesse ramo de sindicatura também, mas a pessoa era intolerante por completo. A gente nunca fazia barulho depois do horário, aquelas coisas todas. Chato, né? Não via a hora de me mudar. Eu me mudei e até hoje eu moro no térreo, no 1º andar, e é por conta de um problema que eu tive lá atrás. Então, assim, não tem prédio que não tem problema com isso. E normalmente é aquele que reclama, só que quando você vai reclamar de algo que ele faz,
Aí eu não tô fazendo. Ou porque o fulano fez. É sempre aquele que quando você vai puxar a orelha, opa, né? Porque quando você faz também, como eu falei há pouco, né, uma análise de perfil, no meu caso, a gente trabalha muito com isso, a gente vê que tem pessoas que têm muitos conflitos emocionais. Principalmente depois da pandemia, né, Pedro? A pandemia ajudou bastante. Né? Qualquer conflito, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, já aconteceu isso também, né, Renata? Uma vez eu lembro quando teve a pandemia, que foi uma coisa muito crítica, uma pessoa falou assim, agora o mundo vai mudar, não sei o quê. Na realidade, nós somos frutos, né, de milhares de anos de evolução, né? Então a gente muda um pouquinho, mas a gente já teve outros conflitos na humanidade muito piores. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Gripe Espanhola, não sei o quê, né? Então quando aquilo cessa, a gente volta aos pouquinhos para o padrão anterior. Né? Sim. É natural que isso aconteça. Mas, como a gente está vendo ali, né, uma das situações muito importantes que a gente tem que destacar é o seguinte: se eu trabalho com isso e tenho dificuldade de administrar conflitos, chama alguém para te ajudar, entende? Ou alguém que trabalhe contigo, daí ela vai buscar alguém para te ajudar. Chame alguém que não tenha a competência que você tem, que seja diferente, para fechar aquele gap. Porque é uma tendência de a gente contratar pessoas muito parecidas com a gente. A gente tem que contratar pessoas que são diferentes. Porque elas vão resolver problemas que eu não consigo resolver. Que são diferentes, né? Perfeito. Realmente, a gente gosta das pessoas que a gente se identifica. A gente quer. Né? E deveria ser ao contrário. A gente contrata todo mundo, né? Ou se aproxima só de pessoas parecidas. Então eu não vou ter competências diferentes para resolver problemas diferentes. E acaba não evoluindo como pessoa, como empresa e tudo mais, né? Ô Pedro, na linha bem voltada à questão emocional dentro do condomínio, se tu pudesse trazer para nós aí algumas dicas, 2, 3, não sei o número exatamente, práticas do que nós, profissionais da sindicatura e todos que estão nos assistindo de engenharia, de outros departamentos, né, de outras profissões, o que nós deveríamos nos atentar para ter um controle emocional mais adequado ou correto, enfim. A dica de ouro, ou as dicas de ouro, se é que existe alguma coisa específica. Dica todo mundo quer, né, Marcelo? Porque é uma tarefa. O checklist. Inclusive, até de repente, sugestão, já para não pegar um atalho, mas o atalho a gente quer, tá, Pedro? Mas de repente, uma indicação aí de alguma coisa bem interessante, de algum livro, alguma coisa, manda o recado. Legal. Eu vejo assim, quando se trata disso, é difícil porque dá uma dica, né? Porque isso tem a ver com a inteligência emocional. E a inteligência emocional tem a ver muito com a questão genética, porque grande parte daquilo que eu sou já está dentro de mim quando eu nasço, né? E o restante da minha personalidade, das minhas forças estruturais, vão ser fundamentadas nos primeiros anos de vida, até os 3 e depois até os 6 anos. Dali, eu saio já com uma forma de ver e de me relacionar com o mundo. Né? Daí a dificuldade. O que a gente usa, às vezes, né, algumas práticas assim, essa questão que eu fiz ali, que eu te coloquei ali da pergunta, tudo bem, você me trouxe uma série de problemas, como você acha que a gente deveria resolver isso? Essa é a única dica que dá para ter mais resultado, porque as situações são inéditas, elas são diferentes. Né? E eu não tenho tempo de ir lá e procurar assim, versículo 12 responde isso. Não. É essa inteligência emocional que tem que ser aguçada. Perfeito. Primeiro eu tenho que ver a predisposição para ter essa inteligência emocional, que tem gente que não tem, é uma realidade, né? Se eu não tenho, então eu tenho que buscar alguém que me ajude nesse sentido. Né? E eu tenho que aprender a fazer perguntas, principalmente, e também escolher assim, tipo assim, tem horas e dias da semana que é mais complicado você discutir determinados temas. Por exemplo, é muito ruim você fazer uma reunião na empresa sexta-feira à tarde, porque as pessoas estão mais, né? Elas são mais... Estão no shopping, já estão no shopping. Então, assim, eu geralmente, né, eu costumo fazer uma reunião, os dias melhores para uma reunião é terça, quarta e quinta. Segunda-feira é uma sobrecarga emocional muito grande para algumas pessoas, principalmente aquelas que trabalham naquilo que não gostam, né? Então já começa por aí, eu vou fazer reunião no meu condomínio segunda-feira à noite, eu já tenho 1% de problema. Entendeu, Marcelo? 1%, 2 ou 3%. Né? Se eu vou fazer sexta-feira, tá todo mundo querendo ir embora porque quer ver a série, quer ver o filme, quer ir numa pizzaria. E talvez você nem tenha o quórum que você deseja, por exemplo, né? Então, terça, quarta e quinta, né? Então, essa análise que eu tenho que fazer de forma inteligente,
até quando eu vou definir que assunto eu vou levar e em que dia é o mais adequado para fazer uma reunião, né? E também ser bom ouvinte. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande, né, das pessoas que são relacionais de externar o que elas pensam, né? Então, mal a pessoa falou, ela já está. Então, dá um tempinho, dá uma paradinha, né? Analisa. Se você não tem a resposta, diz assim, ó. Porque às vezes a gente quer dar uma de sabe tudo e responder uma coisa que ninguém quer ouvir. Então é o seguinte, pessoal, quando alguém traz alguma coisa difícil para mim, Marcelo liga assim, deixa eu dar uma pensada. E deixo ali, porque o meu cérebro, quando eu digo assim, deixar uma pensada, o que o cérebro nosso faz? Quando a gente faz uma pergunta para a gente mesmo, ele ajuda a buscar resposta, né? Por exemplo, assim, eu estou conversando contigo, ele fala assim, pô, eu assisti um filme assim, com aquele ator, e não consigo lembrar. Daí eu falo assim, pô, como é mesmo o nome daquele ator? Passou 3 ou 4 horas, salta do meu cérebro, porque eu fiz uma pergunta para o meu cérebro e a minha mente, né, ela vai buscar uma resposta. Então, esse fazer perguntas para a gente mesmo. Como vou resolver o problema do Pedro? Faz essa pergunta. Né? Se pergunta. Porque o teu cérebro, 95% do que a gente está no inconsciente gravado, está guardado lá. E a gente não vasculha esse arquivo para buscar, entende? Então a gente tem que aprender a usar o inconsciente, fazer perguntas, conter um pouco a ansiedade e ter coragem de dizer, eu não sei como resolver. Tu tem uma ideia, uma sugestão? Ah, também não tenho. Então tá. Então tu pensa lá e eu vou pensar aqui. Essa semana a gente volta a conversar. A ansiedade de querer resolver coisas que são preocupantes, né, elas conflitam mais ainda. Porque às vezes eu dou uma resposta sem pensar na reação que a pessoa vai ter com aquela resposta. Perfeito. Né? Mas aí está a dica de ouro, então. A dica de ouro. Primeiro, no que eu estou entendendo aqui, né, Pedro, pode me corrigir, conter a ansiedade, porque a gente tem, o ser humano tem ansiedade. Eu sou agoniado em ver o WhatsApp pingando, eu tenho que responder. Exatamente, contar até 10, respirar. Né? Talvez realmente na ânsia você não dê a melhor resposta. E até... Geralmente não. Geralmente não. Sabe por que não? Por quê? Porque eu quero dar resposta com 5% do meu cérebro que é o consciente. Tudo aquilo que é automatizado, as inteligências, tudo que eu aprendi está no inconsciente. Por exemplo, se eu estou aprendendo a dirigir. Quando tu está aprendendo, tu está no módulo consciente. Tu está vendo tudo o que acontece. Quando tu aprendeu, é arquivado no inconsciente. Por isso que tu freia o carro sem até pensar que naturalmente. Tem que frear, né? E a gente usa muito pouco esse nosso inconsciente para resolver problemas. E a gente usa muito pouco para perguntar para a gente mesmo como foi resolver esse problema que a Renata me trouxe. Né? Então eu vejo assim, essa é uma dica de ouro que vale para qualquer pessoa. Por quê? Porque essa pergunta faz eu acessar o grande arquivo computacional, que é o meu cérebro, e que são os 95% do inconsciente. Porque, como o nosso cérebro tem uma limitação de guardar, ele arquiva tudo aquilo que eu aprendi e joga nesse módulo, e às vezes eu não resgato. Então, se alguém pergunta uma coisa para ti, né, às vezes daquela ansiedade tu responde uma coisa que é pouco inteligente e que não pensou no todo. Perfeito. Quando a gente... puxando aí pela dica de ouro, né, que eu gostei muito da questão de dividir a pessoa chega a um questionamento ali e possivelmente essa pessoa pode ter uma resposta para aquilo, mas a pessoa pode estar nervosa e quer jogar na espinha do cílio. Agora, tem coisas que tu vai dizer assim, deixa eu pensar sobre isso. E tem coisa que pode ser uma solução muito melhor os dois pensando juntos, possivelmente. Então, assim, o conflito, de forma geral, é inevitável, né? A população é assim desde sempre. O que acontece é da gente poder fomentar coisas boas para minimizar. Então, como você falou, o diálogo é extremamente importante, a imparcialidade é importante, porque não é porque a pessoa, de repente, tu tem problema com essa pessoa a vida inteira, quando ela vem te cobrar uma coisa, tu já dá uma resposta na lata. Não, tem que tratar como trataria aquela pessoa que você gosta também, por mais difícil que é. Aí a inteligência emocional nesse sentido, né? Não vou entrar na provocação dessa pessoa. E não ter vergonha, ter vergonha de buscar um profissional, alguma coisa assim, para dar um retorno oficial sobre aquilo. Eu acho que
possivelmente, se a gente fizer assim, eu acho que tá bom, se fizer assado tá bom, mas me dá alguns dias que eu vou buscar um retorno definitivo sobre o tema, né? Por isso que eu coloquei ali, né? Comunicação inteligente, né? Exatamente. Poxa, como é que eu vou tratar desse assunto com essa pessoa? Ô Pedro, relembra os 4 Cs e diz o último aí. Competência, nessa competência técnica, comunicação inteligente, e a comunicação inteligente dá origem à interação social. Eu escrevi quando eu vim para cá isso aqui, eu estava pensando. Compromisso ou comprometimento com o resultado, com a causa, né, com o problema. É o cuidado, o carinho naquilo que você faz, por quê? Porque quando você faz com carinho, geralmente você gasta menos energia e traz mais resultado. E o último é conexão. O que é conexão? Conexão com o problema, com a necessidade, que tem a ver com a empatia. Essa conexão ela é muito importante. Olha só. E eu vejo assim, eu também, como eu te falei, né, muitos problemas que a gente comentou aqui eu já vivenciei, né? E eu vejo assim como as pessoas reagem de forma diferente, entende? Assim, tem até um grupo lá, um dia reclamaram por causa de uma bola que batia lá na quadra, não sei o que. Daí 1000 pessoas se estressou tanto com coisa pequena, entende? Outra coisa também que acontece muito é você começar a entrar na discussão dos grupos, né? Sim. Tomar partido, assim, poxa, dá uma aliviada. E alguma vez eu tomar partido mesmo. Pensa porque daí a emoção tá falando mais alto, claro, e não a razão. Sim. Né? Mas aí é aquela emoção negativa, né? Sim. Da agressividade, porque o ser humano também, né, até se tu analisar, você sabia que você consegue descobrir se uma pessoa é mais agressiva ou não, observando até características físicas das mãos, do olhar, entende? Então já tem gente que é mais agressiva naturalmente. Ela vai se armar, né? Sim. Ela vai ter uma postura de atacar, de agressão. Então, é uma coisa muito, muito desafiadora, né? De ser um síndico, né, Marcelo? É um baita desafio. Gente, foi muito bom o bate-papo, né? O DomusCast aí, o nosso objetivo é levar esse tipo de informação para frente, vindo de outros cenários, né? Não só de dentro do condomínio, vindo de uma indústria importante, uma das mais importantes aqui da nossa região. Então, fico muito contente com a presença da Renata aqui, parceiraça de muito tempo. O Pedro, que está se tornando um grande parceiro, já fez alguns negócios aí no mundo condominial, está nos ensinando bastante. Quero aqui destacar aqui algumas coisas rapidamente também, agradecer aos nossos patrocinadores, né? Quem patrocina o DomusCast é o Sicredi, hoje representado aqui com a Renata, é a BB Garantia e Cobrança, temos como apoiadores a B Brasil também e a ESA Motobombas. Essas empresas estão nos apoiando, qualquer outra empresa que queira nos apoiar no DomusCast pode nos procurar, que nós estamos à disposição. Toda semana, toda terça-feira, 8 horas, vai ter um podcast para você curtir, escutar e aprender um pouco mais do mundo condominial. Gente, a pedrinha de vocês, pode arriscar. Bota no predinho aqui, ó, se cair, caiu. Pode botar no prédiozinho aqui, ó. Posso colocar na cobertura? Pode pôr. Tá longe, né? Eu vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Da Renata tá aqui. Vai que eu derrubo, né? Aqui, ó. Legal. Então tá bom. Ô Marcelo, muito obrigado. Só mais um lance. Por favor. Eu falei há pouco que o síndico é um gestor, né? Então acho que o síndico também tem que buscar conhecimento, informação, né? Quando tiver alguma palestra, algum treinamento sobre inteligência emocional, sobre gestão emocional, né? Sobre essas coisas mais básicas de gestão, porque no caso de vocês tem que ser mais básico que o forte é o condomínio, mas é interessante também, sabe? Perfeito. E buscar, assim, ler livros que falem do comportamento das pessoas, né? E desse processo aí todo ali. E isso, Pedro, nós temos como propósito. A Renata me conhece um pouco mais de tempo, mas você também já participou de palestra conosco. Sim. Semanalmente tem alguma coisa voltada a conteúdo para síndico. Pelo menos uma vez por semana acontece alguma coisa. Tem semana que, além dos meus negócios, outras pessoas fazem. Tem semana que tem 2, 3 eventos para síndico. Então, o síndico pode sim procurar, que tem muito conteúdo aí nas redes e também de forma presencial, que eu faço tudo presencialmente. Gente, Marcelo, muito obrigado. Só mais um negócio. Às vezes a pessoa deixa de participar de um evento como esse, de uma palestra, mas ela esquece que cada vez que ela assiste e vê alguma coisa diferente, ela vai jogando informação na mente dela no HD. Que vai ajudar ela a resolver determinados problemas. Perfeito. Valeu? Muito obrigado. Legal. Obrigada. Um abraço para você. Valeu.